Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. O Flamengo ontem venceu o Vitória por 2-1, mas olha, foi naquele sufoco danado, hein, cara? E não adianta querer pôr, não, aquilo ali não é bem assim, vamos relativizar aqui, relativizar... Meu irmão, sufoco com o Rossi defendendo pênalti, difícil pra caramba, o Flamengo não tá nada bem, essa é a realidade. E o Flamengo ontem, eu acho que acaba conquistando duas das principais, o que ele poderia. Primeiro, a vitória, né? Nada mais importante do que conquistar a vitória, conquistar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tá mal, e vencer no momento ruim é muito importante também. Então, assim, a vitória. E a segunda coisa, que é muito importante, não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro pro Flamengo tão cedo. Isso é ótimo, meu irmão. É ótimo. A pior coisa que poderia acontecer é continuar jogando despreparado do jeito que o Flamengo tá. Os jogos um em cima do outro, o Campeonato Brasileiro, porque isso vai demandar um time mais preparado, o time não tá, pode ficar ponto pelo meio do caminho. Isso porque agora, o próximo jogo, por exemplo, do Flamengo que está agendado do Campeonato Brasileiro é contra o Mirassol, que seria só no dia 25, mas tem a decisão da Recopa. Então esse jogo vai ser empurrado mais pra frente. Com isso, talvez o Flamengo entre em campo agora pro Campeonato Brasileiro só em março. Excelente notícia. Excepcional notícia. O time não está preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, eu digo até mentalmente, para esses jogos, para a adversidade desses jogos, para os desafios desses jogos. Tem que jogar Campeonato Carioca. Falando sério, o nível que tá, amigo, é para Campeonato Carioca. Bota Sampaio Correia toda semana pro Flamengo enfrentar. Agora é ruim, o Flamengo tem uma decisão de Recopa, né? E não tá preparado também para essa final da Recopa, isso é nítido, né? Mas para Campeonato Brasileiro, onde o prejuízo ele é grande, mais pra frente foi excelente. Então é aquilo, o Flamengo venceu esse jogo, vai ter um intervalo grande aí pela frente, porque, meu amigo, você já percebeu quando o Flamengo perde a bola, o que acontece? Você já parou pra analisar o Flamengo sem a bola, o que acontece? Todas as vezes que o Flamengo acaba perdendo a bola e o adversário liga uma jogada de transição, uma jogada de velocidade, você já percebeu? Além disso, já deu pra perceber também que na hora do Felipe ali vai fazer as mudanças, tem a questão, quero trazer aqui, muito importante, não pode esquecer, Paquetá, o Felipe Luiz falou ali sobre o Paquetá, e aí, pô, deixou bem claro ali, aí é esse Paquetá que é o meia, como é que a galera tem brincado hoje até com os alimentos? Sabor. Meia sabor artificial de ponta, não é mais ou menos por aí? E aí o Felipe Luiz explicou, na minha opinião, até o óbvio ali, mas é importante a gente também passar por isso. O Flamengo perde a bola, cara, o adversário, a defesa começa a correr para trás, zagueiro exposto para conseguir, tem que ser de um nível muito alto, e a gente diz de nível mundial, porque é difícil pra caramba jogar exposto. E aí o Léo Ortiz tá exposto, o Léo Ortiz sendo salvo pelo Emerson Royal em algumas jogadas, o Léo Pereira, aí tem o Alexandro. Meu irmão, é um Deus nos acuda quando o Flamengo acaba perdendo a bola. A pressão lá na frente não existe, aí tá distanciado. Então melhor coisa, pausa no Campeonato Brasileiro, vai jogando esses jogos aí. Infelizmente tem essa decisão da Recopa que o Flamengo chega fragilizado, verdade é essa, mas de Campeonato Brasileiro é lá para março, aí a expectativa, é claro, é de uma evolução, de uma melhora, e aí o Flamengo tem que melhorar, sem dúvida nenhuma, porque para agora seria um perigo constante continuar jogando jogos do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar aqui, vamos até começar por essa fase defensiva, tá, do Flamengo. Você reparou no gol do Vitória? O Renato Kaiser, ele pega a bola, ele vai disparando, cara, sozinho. Nossa, cara, o Flamengo tá cercado por 3, 4 jogadores do Flamengo. E assim, a dificuldade pra dar bote, a dificuldade que defensor tem medo, que defensor tem de tomar drible. Tá sempre correndo pra trás, ninguém tenta pressionar. E aí quando tenta pressionar, teve a sorte ali o Kaiser consegue sair da marcação, tenta dar o passe. Aí tem a sorte também e assim, a coragem de ter encarado, né, os defensores do Flamengo. Porque vamos falar uma verdade aqui. Se o Renato Kaiser fosse um jogador do Flamengo hoje, ou o Pedro Arrascaeta, que estavam jogando na frente, eles não iam encarar 4 jogadores do Vitória. Não tem nem velocidade pra isso. Eles não iriam. Eles iam pegar, iam tentar reter, ia girar, ia atrasar a jogada. Então assim, ele até foi contemplado com a sorte ali no final da jogada, mas também com a coragem, pegou a bola e foi arrancar, tentou alguma coisa, e aí o Vitória, cara, ali já tava meio tenso, né? Porque vem de um segundo tempo que o Flamengo tá vencendo por 2-0, mas olha,
O jogo foi jogo complicado, cara. Jogo complicado pro Flamengo. Vitória foi empurrando, né? O Flamengo abre o placar com o Pulgar, um belo chute no início da partida, um golaço do Eric Pulgar de fora da área. E aí depois, cara, é uma pressão do Vitória, empurrando o Flamengo pra trás, empurrando, o Flamengo não tendo nem a bola e nem tendo gatilho de saída. Nem tinha bola e nem tinha gatilho de saída. E aí o Vitória, que tem as suas limitações, e empurrava, o Flamengo não tinha força para marcar, e aí vai dando espaço. E aí no final do primeiro tempo, o Flamengo tem uma falta, e aí o Léo Ortiz, o Vitória dá mole, ele não pode deixar o defensor cobrar falta, né, lançando sem você cobrir, né? Tem que espera o árbitro, ali deu mole, o atacante do Vitória. O Léo Ortiz percebeu que tinha espaço ali, deu um belíssimo lançamento pro Cebolinha, que dentro da área foi lá 2-0, foi o Flamengo extremamente letal. Pra quem reclamava do Flamengo letal, ele foi extremamente. 2 chegadas, 2 gols, 2-0. Aí sofre nesse gol que eu falei, mas um jogo que assim, por exemplo, nesse gráfico a gente vê, né, o Vitória cresce em vários momentos da partida, o Flamengo assim, mal em muitos momentos, teve o pênalti, o Rossi e tal. E aí a gente tem que falar sobre o Lucas Paquetá, né? E trazer até a fala aqui do Felipe Luiz para esse nosso bate-papo aqui. Eu só peço para você deixar o seu like, que sempre é muito importante, como você sabe, é meio rubro-negro. A gente passa diariamente aqui falando sobre o nosso Flamengo, trazendo opiniões, notícias, informações e análise. E também deixar o recado para você da GoCase, que tá lá com as suas ofertas no mês de fevereiro. Copos como esse aqui, ó, que você pode personalizar com o seu nome. Produto oficial do Flamengo, copo térmico, garrafa térmica, capa de celular. Tudo em promoção. Então você aproveita lá no site da GoCase, o link está na descrição do vídeo, está no nosso comentário fixado, e é o mais importante, a gente tem um cupom que te dá o desconto sobre os produtos promocionais, tá bom? Na sua compra a partir de R$ 99,00, você pode utilizar o nosso cupom e fica aquele precinho que cabe no bolso. Copo térmico muito maneiro do Flamengo também, tá? E aí o Felipe Luiz falou sobre o Paquetá, porque fica naquela, pô, o Paquetá tá jogando de ponta e tal. Deixa eu só abrir um parênteses, tá? Só abrir um parênteses. Não me surpreende, tá? A chegada do Paquetá nessa posição. Pô, Godoy, você tá me falando isso agora? Só assistir os vídeos. Procura qualquer vídeo que a gente fala tático sobre o Paquetá. Qualquer um, tá? Então, assim, não me surpreende a escolha do Felipe Luiz. E me surpreende profissionais, os colegas da imprensa, olharem o jogo do Flamengo e ainda não entenderem qual é o jogo do Flamengo. Cara, o Flamengo joga com o lateral fazendo o corredor e esse cara que trabalha pelo lado direito cair pra dentro no período de ataque há muito tempo, e quando o Flamengo perde a bola, esse mesmo jogador fica na linha com 4 jogadores trabalhando pelo lado direito há muito tempo. Então assim, de verdade, tá? Acaba me surpreendendo essa falta de fato de leitura do óbvio aí da rapaziada. Mas bom, vamos ver aqui a fala do Felipe Luiz. Prestem atenção, vamos lá. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes, agora com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo. Mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto. Não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola. E ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? Vamos lá. A gente vai para um papo que já teve anteriormente com... Esse aqui, por exemplo, é um mapa da posição média dos jogadores durante a partida. Né? Então fica bem claro ali, a Arrascaeta e Pedro um pouco mais à frente, inclusive sobre substituição, tá? Na minha opinião. Cara, ele tirou o Pedro, tira o Arrascaeta também, e colocava o Paquetá ali. Colocava o Paquetá ali do Arrascaeta, e aí pelo lado onde estava o Paquetá, ele poderia, se ele quisesse botar o Plato, o Carrascal inclusive que entrou bem, aí botaria e tal, não sei o quê, mas tirava então o Arrascaeta e botava, que tá com mais questão física, até porque o Paquetá tá no meio da temporada, né? Não tiraria então ele ali. Vamos lá. Cara, primeiro a questão óbvia. Pô, irmão, isso já tá acontecendo há muito tempo, e não é com o Felipe Luiz. Isso já acontece se você quiser puxar com o Everton Ribeiro, tá? O cara que trabalha pelo lado
direito do Flamengo, esse canhoto, ele não é um ponta, mas ele faz funções ali também de um ponta, entre elas a questão defensiva. A questão do Everton não fazia, pois o Flamengo marcava um 4-3-3, tá? Com o Dorival, mas ofensivamente era o Rodinei, que fazia o papel desse ponta pelo lado direito. O Everton sempre caía por dentro. Então não é uma novidade, isso aconteceu com o Gerson, né, no Flamengo, e houve a tentativa também do Felipe fazer com o Saul, que também não deu certo, não. E aí ele tá fazendo agora com o Paquetá. O Felipe Luiz falou que o Paquetá fez isso no West Ham. Sim, ele trabalhou como meia-direita e no ano retrasado ele trabalhou como meia-esquerda. E aí, no fato, era exatamente a dinâmica muito parecida. Só que também mais recentemente a gente também viu o Paquetá jogando mais centralizado, jogando um pouquinho mais por dentro, no 4-2-3-1. Ele seria, em aspas, o nosso Arrascaeta, tá bom? No momento recente aí no West Ham. Quando perde a bola, aí sim, ele acaba se transformando, e o que está acontecendo? Ele acaba se transformando nessa linha com 4, ele vai ter que ajudar ali pelo lado, né, pelo aquele extremo, né, pelo lado direito ali, e aí, meu irmão, é aquilo, o Flamengo não tá marcando alto, o Flamengo não tá marcando impressionante, então o Paquetá tá tendo que correr cada vez mais para trás, o que fisicamente eu acho que até ele aguenta, mas o problema, não, na minha opinião, não é nem esse. É quando o Flamengo tem a bola e o Paquetá não está aparecendo, é porque ele tá ficando muito no entrelinhas, ele talvez tenha que encarar mais o jogo, ele talvez tenha que sair um pouco mais daquela zona e cair mais centralizado, mas aí mexeria com todo o encaixe do Flamengo, que ele fica mais ou menos um 3-2-5, né? Quando o Flamengo tem a bola. Isso vai demandar um trabalho aí do Paquetá com o Felipe Luiz. Porque o encaixe muda, ele tem uma característica diferente do Gerson, ele tem uma característica diferente ali do Gerson. O Gerson se adapta bem a esse tipo de função. E ainda tinha, na ocasião, uma ultrapassagem importantíssima do Wesley. O Flamengo hoje não tem o Wesley e não tem o Gerson. O Gerson não é o Paquetá. Eles têm perfis diferentes, né? Mas isso a gente pode falar aí ao longo da semana, falar isso nos próximos vídeos, sobre essa função e essa adaptação que vai precisar ser feita, pois senão, até o momento não vai indicando que nada ali vai dar certo mediante essa mentalidade, esse planejamento inicial, tá bom? Grande abraço, um alívio o Flamengo não ter mais jogos do Campeonato Brasileiro pela frente. Então agora é o jogo do Campeonato Estadual contra o Botafogo, depois vai ter a Recopa, que infelizmente o Flamengo vai chegar também nada preparado ainda, tá bom? Grande e forte abraço, até o próximo vídeo, tamo juntos, valeu!